Olá pessoal, você já pensou nas suas heranças? Você já ponderou sobre elas? Já avaliou essas heranças? Pois é. Nós temos várias heranças, né? Nós temos várias heranças. Nós temos uma herança básica, que podemos chamar de genética, que vem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, bisavô, bisavó, né? Vem toda uma linha aí de sucessão. A parte genética está avançando muito, mas ainda assim você vai receber, né? Mesmo que ela seja manipulada, alterada, você recebe. E essa manipulação, ela implica aí numa mudança, uma mudança bem complexa, né? Porque perde-se alguma coisa. Mas faz parte do processo, né, do ser humano, do nosso avanço, nosso desenvolvimento, essas alterações, né, principalmente para casos de doenças, coisas assim, que podem sofrer alterações. Boa parte das pessoas que reencarnam, que tem uma nova vida, é uma coisa assim muito louca, muito variável, muito caótica. Simplesmente vem. Né? Simplesmente vem. Mas, muitos casos, e aí fica difícil de precisar, né? Quanto, a nossa consciência, a nossa alma, ela planeja. Então ela estuda muito a família, a sucessão, pai e mãe, momento, coisa e tal, para que você venha e tenha uma determinada experiência. Talvez a gente possa incluir nisso também, ou deva incluir nisso, essas alterações genéticas também para fazer parte da experiência, né? Legal. Nós temos uma herança material. Às vezes são dívidas, né? Mas é o que o pai, a mãe e a família nos deixam, né? Bens, posses, coisa e tal. Alguns têm, alguns não, né? Alguns recebem dívidas, né, como herança, né? Que é comum, a gente tem por aí, tranquilamente. Nós temos também uma herança que é na parte de condicionamentos, de ideias, de crenças, que vai depender do local que você nasce, da cultura que você nasce, da sociedade que você nasce, do momento que você nasce, né? Se você nasce lá no meio da selva, com os pais índios, a cultura é uma. Se você nascer na Tóquio de 2023, outra cultura, né? Muda tudo. E isso é uma herança que a gente recebe, certo? O que você vai aprender, a língua, os costumes, as coisas que você vai valorizar, acreditar e fazer. Então, essa é uma herança aí bem genérica, bem ampla, né, da humanidade, que todos nós recebemos. Legal. E aí, tudo tranquilo, né? Nada de diferente, nada de esquizotérico, né? Mas aí a gente começa a aprofundar. Nós temos também uma herança que podemos chamar de espiritual, certo? Astral, quem sabe? Né? Que é aquela herança que vem dessa parte assim que passa do material, né? Você tem uma família que sempre esteve envolvida com a máfia, por exemplo. Então, você morre e no mundo astral eles te pegam de volta e você continua. Algumas religiões também têm isso. Então, eles pegam você e você já sai meio que moldado para aquilo. São experiências difíceis, são heranças pesadas, intensas, difíceis de mudar, de transmutar, de alterar, de escapar, né? Você vem numa família
que sempre é perseguido. Então não importa onde você nasce, você é perseguido por um, é perseguido por outro, é perseguido por outro. Você vem numa família em que as mulheres são excluídas o tempo todo, geração após geração. Você vem numa família onde os primogênitos são covardes, geração após geração. Então, o primeiro filho sempre é um covarde. Traz essa característica muito marcante e aquilo afeta a vida inteira. Né? Normalmente o primeiro filho você vem em cultura onde o primeiro filho é o top of the top. Né? Então a gente começa a espalhar isso de uma maneira assim, muito ampla, que cada um precisa observar, né? Como que é a sua família. Como que é a sua família. Quais são as tendências. Quais são os aspectos que são marcantes. Isso pode se estender por muitas gerações ou pode ser muito recente. Né? É preciso observar. Mas é uma influência muito grande. É uma influência muito grande. Você vem numa família espírita, você vem numa família ligada ao candomblé, e você vai seguir. Você vem numa família de carpinteiros, todos são carpinteiros. Sequência após sequência. E isso vai se adaptando com o tempo também, né? As profissões se ampliaram e tudo mais. Mas é uma herança muito ligada à família, muito ligada a antepassados, muito ligada à cultura, mas não é coisa material. É coisa que se expressa no material, mas não é material. Né? É algo realmente de espiritual daquela sequência de pessoas. Às vezes mais intenso, às vezes mais sutil, mas está sempre presente. Sempre presente. E nós temos uma herança energética. Uma herança energética. Herança que vem também de família. Né? De pai, de mãe, de avós, de tios. Esse ki pessoal, né? Esse elan vital, esse magnetismo, que é algo assim muito variável. Muito variável. Certo? Então, são coisas que a gente não entende, que entram em ação e que determinam o que você vai receber ou não receber. Por exemplo, nós temos aí centenas de exemplos, centenas de situações em que pai e mãe extremamente inteligentes, com QI altíssimo, têm filhos não tão bem dotados intelectualmente. Nós temos reis que têm filhos que são párias. Nós temos pessoas do povo lá que não são considerados quase nada, da onde brota uma sumidade intelectual, alguém, né, que vai revolucionar as coisas. Por trazer essa energia, por trazer essa capacidade. Então essa energia que a ciência não reconhece, que as pessoas não sabem explicar e que realmente é muito complicado, né, porque é um somatório de vários aspectos ali, nos molda. E aí influencia a nossa personalidade, influencia o nosso comportamento, influencia nosso desempenho na vida e tudo que a gente faz. Né? Então essa parte energética, que pode ser exuberante, mas nem sempre bem utilizada, que pode ser muito fraca e mesmo assim bem utilizada, mas é um fator a ser considerado. Certo? Um fator a ser considerado com muito cuidado. Depende basicamente da família, mas há muitas coisas, né, envolvidas. Mecanismos que a gente não tem como identificar ainda. É mais uma questão de consciência que escolhe, manipula, adapta e você nasce com aquilo.
A gente pode incluir nessa questão energética a Kundalini. Tem muitas pessoas que nascem com a Kundalini ativa, plena. Tem muitas pessoas que nascem com a Kundalini com um potencial muito grande de manifestação. E tem muitos que nascem com a Kundalini totalmente presa e que não vai se manifestar naquela vida. É um aspecto energético que a gente recebe. E isso, quem cuida dessa preparação é a nossa consciência, a nossa alma. Não tem como escapar disso aí. O ser humano com a sua capacidade, sua necessidade, seu afã de controle e de explicação, principalmente a mente ocidental, hoje em dia eu diria o mundo inteiro está assim, né? Isso se tornou muito, muito comum, né? Nós temos que explicar, nós temos que entender e nós temos que controlar. Nós temos que controlar para quê? Para maximizar, para aumentar os ganhos, para aumentar o desempenho, para ter mais sucesso, para minimizar os erros, para minimizar a insegurança, para minimizar o medo e o fracasso. Então, tudo isso a gente tenta controlar. Né? Nós estamos controlando a parte genética para quê? Para que certas características genéticas não se manifestem. Para que você não desenvolva certas doenças, algumas coisas assim, ou certas formações no corpo. Né? Futuramente, quem sabe, sairemos em pacotinhos, né? Pré-formatados fisicamente. Tudo manipulado. É a mente querendo controlar. A escolha de família, difícil. Não depende muito, né? Não está no nosso controle. A questão de cultura, sim. Mas não depende de você, depende de outros. Você pode ser adotado, você pode, né? A gente tem algumas utopias e distopias aí, onde você já nasce predestinado a uma determinada classe, a um determinado grupo, né? Então, os filmes exploram bastante esse tipo de coisa. Ou seja, a mente controlando. Aspectos materiais acabam sendo decorrência, né? Aspectos espirituais não estão sob nosso controle. Não estão. Principalmente porque você nasce, né? Ah, Luiz, mas quando eu estava no astral, antes de vir para essa encarnação, será que eu não escolhi? Talvez. Pouquíssimos têm essa opção. Poucos. Alguns estão totalmente delirantes, estão totalmente em um devaneio, em uma desconexão com a realidade, e simplesmente são jogados aqui, são jogados ali e vão. Muitos estão assim, mas são jogados por aquela herança espiritual, né? Você pertencia a um grupo religioso, a um grupo criminoso, a um grupo espiritual, a uma filosofia, né? Então eles já pegam você, já colocam você num lugar para você continuar fazendo aquilo. Seu pai, seu avô pertencia a uma irmandade, seu pai também, e você também vai pertencer. Assim sucessivamente. Né? Seu tetaravô era carpinteiro, seu tataravô era carpinteiro, seu bisavô, seu avô, você vai ser carpinteiro. Hoje em dia está mais difícil porque tem muita profissão, mas antigamente era mais fácil acontecer isso. Né? Gerações e gerações. Então, para a maioria não tem controle sobre isso. A maioria não tem controle. Né? Alguns poucos estão em transição e outros tantos, né, bem poucos, com um poder de escolha cada vez maior. Estão mais despertos, as consciências estão mais espertas em relação às escolhas. Né? Tem uma sátira num desses canais do YouTube, que eu não lembro, eles fazem umas comédias espíritas, eu não lembro o nome, em que o rapaz lá quer ser jogador de futebol, quer vir para ser jogador de futebol. E na ideia dele, ele vai vir ser um excelente jogador de futebol, alguém precioso, famoso, né? Vai jogar nas melhores equipes, e aí tá lá, não sei com quem que tá operando lá, tá, ok. Você vai para não sei que time da 4ª divisão, não sei o que de onde.
Eles falavam, não, como assim? Como assim? Não, eu pensei um Barcelona, um Real Madrid, um Manchester City, um Flamengo. É difícil, é difícil. A fila enorme, né, dos candidatos. Agora, se você quiser ir naquele timinho lá, da 4ª divisão, coisa e tal, a gente consegue. Então, alguns já estão tendo essa opção, mas são poucos. Porque, em geral, o que opera fora do corpo é o mesmo que opera aqui no corpo. Sucesso, dinheiro, fama, status, poder, isso aí. Poucos querem experiência de qualidade. Poucos querem oportunidade de crescimento. Né? Então são forças que vão moldando essa nossa encadernação. E que, em geral, na maioria dos casos, estão fora do nosso controle atual. Então, essa consciência aqui, se revoltar com a família, com a cultura, com a época, com a herança, com a falta de herança, com a dívida, com o corpo, com as capacidades, com a parte de vital, não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma eu me revoltar com a herança que eu recebi, com as várias heranças que eu recebi, ou com a ausência de heranças que eu recebi. Eu me debater porque eu estou numa família desse tipo, eu estou numa família daquele tipo, porque eu vim para o Brasil, nessa época, eu podia vir para os Estados Unidos, falar inglês. Esse tipo de coisa é coisa da nossa mente. Uma mente que não está desperta, uma mente que está querendo, sucesso, sucesso, sucesso. E o restante, fracasso, tristeza, tudo pro lado. Esse tipo de controle é o que mais se encontra. Esse tipo de raiva, de conflito, de insatisfação, de ignorância, é o que a gente mais tem. Mesmo aqueles que poderiam estar satisfeitos, não estão. Ou seja, a pessoa vem numa boa família, tem uma boa herança material, tem recursos, qualidades, e não é bom. Não é suficiente. Não tá bom. Podia ser melhor. Podia ter mais. Né? O pai dá uma educação, casa, carro, apartamento, como diz o Hélio Couto, e ainda assim não é suficiente. Eu mereço mais, eu tinha que receber mais, né? E aí surge esse monte de conflitos. Conflito com o pai e mãe, com a avó, com a tia, com a família toda. Conflito com a tradição, porque eu tenho um nome, e esse nome blá, 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 eu não gosto, não quero, não aceito. Conflito com a profissão, não, porque teu avô era médico, teu pai é médico, você tem que ser médico, acabou, não tem escolha. Mas eu quero ser dentista. Não, você vai ser médico. Mas é parecido, você vai ser médico. E a gente, as pessoas entram em conflito. Cedem ou não cedem, né, e por aí vai. Eu queria vir homem, eu queria vir mulher, com todas essas variedades que tem hoje, né? Conflito. Eu queria pertencer à cultura japonesa, porque eu adoro a cultura japonesa, mas eu sou brasileiro. E aí vai. Eu não queria ser nordestino, eu queria ser gaúcho. Então o que nós temos é um conflito imenso, irracional, desgastante com as nossas heranças. Minha família é da Umbanda. Meu Deus, eu tinha que ser protestante, porque a ética protestante é dentro de mim. Quando a gente não viaja além, eu venho dos arcturianos, eu venho dos marcianos, eu venho dos felinos, e por aí vai. Né? Ou seja, mais conflito, mais insatisfação. E mesmo aqueles que ostentam uma aparência de satisfação, de capacidade de... A maioria é máscara. A maioria é para inglês ver, como a gente diz, né? Aqui no Brasil. É só aparência. Porque no fundo está insatisfação.
No fundo, alguma coisa não está legal. Minha família, 4 gerações atrás, teve um pé de chinelo no meio. Meu Deus, não sei como é que aquilo ali entrou na nossa família. Aquilo acabou. O nome da nossa família hoje está comprometido, porque se você pegar o que aconteceu com ele, então a gente, lá no fundo, com aquele orgulho, tirando aquilo tudo, tirando aquela aparência toda, tirando o dinheiro, os bens, lá dentro, conflito e insatisfação. Nada é bom o suficiente, nada está legal o suficiente, nada que a gente recebeu é bom o suficiente. Isso é a maioria. Muitos inconscientes. Alguns até dizem que gostam, que aceitam, que querem, mas também é uma fachada. No fundo, uma insatisfação. Uma insatisfação, uma incoerência, bastante. Conflito, doença, sofrimento, tristeza, e aí vai. Essa diversidade toda, essa diversão toda que o ser humano tanto gosta. Então, nós precisamos ter uma visão clara sobre tudo isso, certo? Principalmente uma visão acolhedora de tudo. O que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu recebi, que contexto eu vivo, como que eu convivo com isso, o que eu recebi, todos esses aspectos, as qualidades, os potenciais, as dificuldades, tudo isso a gente tem que trazer para a nossa consciência. É um processo de autoconhecimento, é um processo de amadurecimento também. De estarmos conscientes disso tudo. Não totalmente, não nesse momento, mas um processo. Né? Um processo. Porque para muitos é difícil. Muitos não têm essa informação. A pessoa foi adotada e não sabe quem são os pais. A pessoa sobreviveu a um processo, um acidente, perdeu a memória, perdeu referências e várias situações onde a gente às vezes não tem essa informação. Né? Por exemplo, mapa astral, mapa natal, que é uma informação interessante, é algo que é muito válido para a gente se conhecer, precisa da hora certa que você nasceu. Se você não tiver a hora certa, você vai ter uma informação de uma qualidade já um pouquinho duvidosa. Só que até determinada época, a hora que você nasceu, tanto faz. Ninguém sabia. Ele nasceu de manhã. Nasceu depois do meio-dia. Eu lembro que né? Então isso compromete certas coisas. Então certos caminhos de autoconhecimento a gente vai ter aí dificuldade. Né? A própria data do nascimento, há um tempo atrás, nasceu em abril. Nasceu em março. Tá, mas que dia? Não sei, acho que foi no começo, aí o teu pai levou uma semana para chegar no cartório, para fazer o registro. Quando fazia o registro, isso é muito comum ainda, né? Então há uma série de dificuldades. Mas faz parte do processo você se adaptar ao que você tem. Você não brigar. Mas então não vou fazer porque, né, já que eu não sei, já que eu não tenho essa informação, já não sei mais nada e também não tenho utilidade, então eu vou desistir de tudo. A gente tem que agir de uma maneira mais coerente, né, mais racional. O que eu tenho disponível? O que eu consigo? Fui adotado. Legal. Então eu tinha uma história que se perdeu, tenho uma herança que vai ser difícil de terminar, mas eu tenho isso hoje. O que é isso que eu tenho hoje? O que é a minha família, quais são os valores, o que eles nos passam, quais eram os antepassados deles, e por que eu, de uma certa forma, entrei em sintonia com isso. E aí traz. Por que eu tenho conflito com a minha mãe? Você vai observar, você vai, né, fazer o conhecimento. Por que eu implico com as minhas orelhas? As minhas orelhas deviam ser mais assim, mais assim.
que eu implico com a minha genética? Por que eu tenho olhos castanhos e não verdes ou não azuis? Então, todas essas heranças, elas trazem para você oportunidades de se conhecer melhor, de crescer com isso. Trazem dificuldades inerentes que vão testar você, a sua disciplina, a sua vontade, a sua falta de disciplina e de vontade. O quanto você está preso em desejo, o quanto você tem vontade para poder avançar. O quanto você está enredado nessas coisas. E o quanto você está despertando para esses enredos. Porque às vezes a gente vem dentro de uma cultura, como você tem a japonesa, que tem algumas características muito peculiares. E você é diferente disso tudo. Então você não consegue, mas você também não consegue sair. Você está enredado naquilo. E aí você admira outras culturas. Mas você admira outras culturas sem conhecê-las. Você admira porque você vê a aparência externa. Estamos dentro do sonho, estamos com um baixo despertar. Então a gente se perde nessas aparências. Quando a gente também não tenta trazer para a gente heranças que não são nossas. Coisas que não são nossas. E a gente tenta trazer, tenta resolver. Né? Família inteira é uma família que tem uma reputação terrível. Aí vem você querendo ter uma reputação inabalável. E cada vez que alguém fala da família, você desaba. E aí você quer se afastar da família, você quer matar a sua família, você quer desaparecer, você quer trocar de nome, de sobrenome, porque... Por que você quer fazer tudo isso? Né? Oportunidades. Todas essas situações são oportunidades de crescimento. E a maneira como a gente lida com isso denota o nosso despertar. Se você está em conflito, porque você não gostava do seu pai, não gostava da sua mãe, não gostava do seu avô, do seu nome, do seu sobrenome, do lugar que você nasceu, da cidade que você nasceu, do seu tipo físico, você está preso no ego. Você está preso no eu, você está preso no egocentrismo, seu despertar está baixo, você tem que se trabalhar mais. Mas a partir do momento que você chega num vídeo como esse, você pondera sobre essas questões, já é um bom indício, porque já mostra um processo de avanço nisso tudo. Que pode ser potencializado se você seguir nesse caminho de questionamento, de acolhimento, de adaptação, de autoconhecimento, ou que pode ser prejudicado se você continuar no conflito, se você continuar na briga, se você continuar arranjando confusão. Tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não consegue mudar. Né? Tem coisas que fazem parte de você. E a nossa capacidade de lidar com isso também é um indicativo do despertar. Você tem características particulares suas que vão estar com você até o final da vida. Não importa a terapia que você faça, não importa o procedimento que você faça, nada é uma característica sua e vai estar até o final da sua vida. Como é que você lida com isso? Tendo isso até o final da sua vida. A única situação que você tem é gerenciar. Porque se você continuar mudando, continuar procurando técnicas e tudo, não vai funcionar. Aquilo é seu e acabou, você nasceu com aquilo. Eu nasci com olhos castanhos. Até o final da minha vida eu vou ter olhos castanhos. A menos que eu faça um transplante de olhos e bote olhos azuis. Tem gente que tem dinheiro, consegue. Tranquilo. Agora, eu tenho características minhas que são minhas. Se eu olhar para mim, desde que eu me lembre, né, desde que eu tenho consciência de mim mesmo, até hoje a característica está ali, intacta. Não importa quantas vezes eu briguei com ela, quantas vezes eu trabalhei nela, quanta coisa eu fiz para alterar, a característica está ali.
E até eu morrer vai ser assim. E depois que eu morrer vai continuar assim. Então o que eu faço? Eu gerencio. Uma série de vídeos sobre o gerenciar-se. Porque só porque eu tenho uma característica, uma qualidade, um defeito, não importa, não significa que eu vou ceder a ele sempre que ele surgir. Não significa que eu vou manifestar ele sempre que eu tiver oportunidade. E aí a gente vai se trabalhando. Então todas essas heranças, elas nos trazem oportunidade de crescimento. Desde o processo de identificação, de mapeamento delas todas, de mapeamento de importância, de utilidade, né, até a maneira como a gente lida com elas, como a gente gerencia elas, para a gente estar vivendo, para a gente estar nesse momento presente, para a gente ter essa resultante, que somos nós, né, de todo esse passado, se manifestando na gente. E da nossa responsabilidade com essas coisas todas, né? Responsabilidade com a cultura, com a família, com o país, com a genética, com a energia, com o espiritual. Né? Quanto isso nos prende, quanto isso nos torna mais livres. Tudo conhecimento, tudo experimentação. Nós somos esse laboratório para essas coisas tantas. Gratidão.